Quem acompanhou o nosso primeiro vídeo sabe que a gente decidiu mudar, né, amor, pro Paraguai. Na verdade, eu cheguei e falei com ela que seria interessante a gente decidir, principalmente aí por causa de imposto e de tanta oportunidade que o Paraguai tá tendo, né? Mas a minha preocupação era se ela ia gostar, se ela ia adaptar, se minha esposa ia se sentir confortável, né? Porque a gente, quando quer, a gente vê nossos interesses, a gente homem, pô, a gente vai, a gente enfrenta o que precisa. Mas será que ela vai gostar? Será que ela vai estar, preparada, assim, para viver essa aventura, essa jornada comigo? E aí, o que a gente fez? Ela topou na hora, porque essa mulher aqui é uma parceiraça. Né, amor? Mas... Só que aí, cara, ela precisava conhecer. Aí eu falei, cara, vamos passar uma semana lá, né, amor? Vamos passar uma semana lá no Paraguai para você ter suas primeiras impressões. A gente aproveita e a gente já tira nossas documentações. E a gente tá aqui. Hoje é o último dia dessa semana. Não conversei com ela sobre o que ela acha ainda. E eu quero que ela fale pra gente aqui, pra mim e pra vocês, quase que ao vivo aí, qual que foi, né? Quais que foram essas impressões dela. Minhas primeiras impressões foram assim, melhor do que eu imaginava. Na hora que a gente chegou ali no aeroporto, eu vi que não tem muita infraestrutura, mas isso é na cidade toda. A gente já tinha pesquisado, sabia, mas quando eu cheguei aqui eu vi que também não é isso tudo, não. No geral, até que eu fiquei impressionada. O clima é bem quente, assim, no primeiro dia que a gente chegou estava bem quente. Agora os outros dias acho que a gente pegou uma semana mais amena, né, amor? Foi. Mas quente mesmo, assim, gente. Quente é uma sensação, assim, de abafado, sabe? Eu assustei um pouco. Eu sou de Goiânia, né? Então, assim... ela é de Goiânia, então eu tá não acostumada. assustei, Mas... E foi de boa. Eu acho que em relação ao clima, eu fiquei mais preocupado do que com ela. Porque, assim, muito quente, muito abafado. Mas assim, conversando com o pessoal que mora aqui já, disse que teve dia que chegou na sensação de 50 graus. Então, assim, eu não sei o que é isso, né? Ainda. Goiânia é quente, mas não tanto. Não é tanto. E também, assim, algumas coisas que assustam quando a gente chega. Por exemplo, quando a gente chega no aeroporto, cara, parece um aeroporto mais antigo, sabe? Aí você sai do aeroporto, você vê que eles estão reformando, estão fazendo obra, parece que estão ampliando. Mas ainda assim, você vê os táxis assim com a qualidade não muito legal. Eu acho que a gente vai até mostrar aí pra vocês depois um dos que a gente pegou. Mas a galera é super receptiva, eu achei, né? No Paraguai não teve problema nenhum, atendimento... não tive também nenhum problema com isso. Também não, eu tive dificuldade com o idioma. Achei bem difícil, assim, de entender mesmo. Eles misturam muito com o Guarani, então foi um desafio, mas mesmo tendo essa dificuldade, as pessoas são muito simpáticas aqui. A primeira impressão foi boa em relação a isso. Sobre a documentação, parte burocrática. E olha, gente, que essa semana, né, parece que deu, falando em documentação, na semana passada a gente estava preparando a documentação para vir. Acho que é importante vocês também verem isso, que no caso da Rê, nós casamos, ela mudou o nome dela, colocou meu sobrenome, só que na hora de mudar os documentos, ela fez a RG dela, só que os documentos, o nome ele não altera automaticamente na Receita Federal, na Polícia Federal. Você tem que ir lá e fazer isso. E depois de alguns anos acabou que a gente esqueceu, né? Não precisava disso. Quando foi tirar o atestado de antecedentes da Rê, tava com o nome dela de solteira. Aí tive esse problema com a documentação. Então, gente, muito importante conferir toda a documentação antes. Para dar tempo de ir lá, organizar, ir nos órgãos, né, que precisa ir e trazer tudo certinho. Então, por isso eu não consegui fazer a minha documentação. Mas fizemos a do Cris. Aí deu entrada na minha, a gente contratou uma consultoria para isso. Aliás, quem quiser, pode mandar uma mensagem pra gente aí que a gente indica, né? Não dá pra fazer sozinho? Dá, mas cara, é um baita dor de cabeça, é um trabalho, você tem que ir em um monte de lugar. Com a consultoria, né? Eu fiquei no hotel esperando, ele só falava, vem cá que você precisa assinar, vem cá que você precisa colocar o dedo. E ele ficava na fila, ele resolvia tudo. Não pegamos fila nenhuma. Nada. Enquanto o pessoal tava lá, assim, a gente pegou senha e tudo. Enquanto eles estavam na fila, a gente ficou esperando, porque na imigração, fila, né? Na imigração, que era onde foi mais cheio, que tipo assim... Uma fila de 3 horas. 3 horas a fila. Eles ficaram lá, a gente foi para um rooftop, Negroni Rooftop, que tinha lá perto, né? A gente, lindo aliás, a gente foi lá, ficou de boa, a gente tomou um drink, a gente almoçou, e eles lá na fila, então vale muito a pena, né? Em relação a isso. Mas a gente deu entrada na documentação,
Foi bem Então, tranquilo, assim, porque a gente teve a consultoria, eu acredito, porque é bem burocrático mesmo, tem várias filas, várias documentação para você preencher, assinar. Só que como a gente teve a consultoria, teve essa facilidade aí, né? Sim, sim. E aí eu já saio de lá o que a gente chama de residência precária. Que assim, ela tem uma validade de 2 meses, que é exatamente o tempo necessário para nossa residência ela ficar pronta, né? A residência temporária ficar pronta, que demora aí, que tem uma validade de 2 anos. E aí, agora daqui 50 dias eu tenho que voltar aqui para pegar a minha residência. Só que a gente já está preparando para mudar, né? O único problema é que, mostra aqui, amor. Ó. Tava tudo programado para a gente mudar logo no começo de abril. No final do mês agora. Só que deu ruim, né? Deu ruim porque eu tive uma lesão, estourei o ligamento do joelho e vou ter que fazer uma cirurgia. Vou fazer a cirurgia no Brasil, tá dando para caminhar, né? Até de boa, doendo muito pouco. Vou fazer a cirurgia, tem que ficar 2 semanas lá recuperando de muletas e fazendo tudo. fisioterapia. E depois a gente muda. Então a ideia é que a gente mude para cá em maio já, né? E a gente tá procurando apartamento. A gente chegou até a olhar alguns, né? Verdade. Incríveis. Aliás, vamos mostrar aqui. Mostra pro pessoal aqui, amor. Nessa região aqui é o que eles chamam de centro financeiro, né? Então você tem o passeio da galeria, você tem ali os prédios que são quase que cartão postal aqui da cidade, os prédios mais tortos. E essa região aqui é uma das regiões mais caras de toda a Assunção, né? Você tem essa avenida aqui, Santa Teresa. Então é uma das regiões mais caras de toda a Assunção. Mas se comparar isso com São Paulo, o metro quadrado aqui deve estar no máximo aí $2.000, talvez um pouco mais, dependendo do tipo de apartamento. Em São Paulo é como 2, 3, 4 vezes mais caro. É por isso que às vezes eles falam assim, no Paraguai, em Assunção, as coisas são mais baratas. Não é que são muito mais baratas, é que está em desenvolvimento. É o que elas realmente valem. Mas é incrível a gente parar e perceber isso, né? A gente vai mostrar aí talvez um apartamento que a gente foi ver de aluguel, que era em torno de $2.500, né, amor? Que talvez nessa mesma região em São Paulo daria R$13.000. Na mesma região em São Paulo seria como 20 mil, né? Então realmente algumas coisas valem a pena aqui, não que seja barato, galera, né? A gente tem que comparar as coisas levando em consideração aí onde a gente está e o desenvolvimento de cada país. Mas a minha primeira impressão é, dá para viver na melhor região do Paraguai com custo aí muito mais baixo, talvez 30% a menos do que viver na melhor região de São Paulo. Se a gente comparar, por exemplo, essa região aqui como região dos Jardins, Faria Lima, Vila Olímpia, né, que é aquela região financeira ali. Então, nesse quesito, ponto para Assunção. Mas aí vamos lá, as impressões são dela, não minha. Mas eu acho que é uma curiosidade legal. Que o Cris, ele também não conhecia aqui, Assunção. Então, assim, ele que teve a ideia de vir e tudo, mas tá conhecendo junto também, né? Estamos conhecendo junto. Assunção aqui. Sobre a infraestrutura da cidade. Tem aqui as ruas, até no melhor bairro mesmo, não tem infraestrutura muito boa. Você vê até aqui mesmo, ó. A gente tá numa das avenidas principais da cidade. Se for ver aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Tem aqui muita obra, né? Aqui ainda tá bonitinho aqui, mas tem muita rua assim, com buraco, tem muita rua de pedra, sabe? É parecendo assim, eu brinquei que eu achei um charme as ruas de pedra, mas parece muito que é uma capital, mas parece muito um interior. Quando você vai no interior, vê aquelas ruas assim de pedra, precisando de acabamento ainda. Olha ali, ó. Você vê ali em obra, eles fazendo obra aqui. A gente vai mostrar talvez aí no vídeo aqui, amor, vamos colocar aquelas fotos das ruas que a gente passou, né? Que a gente consegue ver alguns buracos assim, água, poça de água. Então você fala assim, nossa, que estranho, na melhor região é assim. Até mesmo, gente, também, mas no Brasil tem muito lugar que não tem assim, mas tudo questão de imposto, né? Aqui você não paga imposto de nenhuma receita internacional que você tem. Então, no nosso caso aqui, né, eu recebo em dólar, pagaria 0 imposto.
Mas quem é daqui paga 10% de imposto de tudo que ele fatura para o Paraguai. Você não quer comparar com o Brasil, que paga 27% de imposto e ainda tem um monte de roubalheira. E é interessante porque tem gente que fala assim, nossa, mas você vai mudar para o Paraguai? Vai para a Europa, mais bonito, não sei o quê. Na Europa você vai para a Alemanha, não tem um buraco na rua, mas é 55% de imposto. Cara, eu prefiro conviver com os buracos da rua e pagar 10% de imposto, né? E viver melhor. Então... eles estão melhorando. Eles estão melhorando algumas partes aqui. Eu vi, né, que a cidade está desenvolvendo cada vez mais dos últimos anos para cá e bem rápido. Então... Sim. Não, está desenvolvendo muito. Cara, uma coisa que é incrível aqui que eu tô gravando aqui para depois mostrar para vocês a visão também. Esse aqui é o Shopping La Galeria, tá? Um shopping super famoso, muito legal aqui. Não é o shopping mais top, é o Passeio do Sol. Vou mostrar para vocês a entrada aí dele aí, que a gente foi lá ontem. Mas é um shopping bem bonito. Aqui tem uma área externa aqui, cara, incrível, de jardim e tudo, ó. Agora, uma coisa interessante, quando a Rê tá falando de desenvolvimento, é porque você vê vários prédios em construção. Assim, é incrível o tanto de prédio que eles estão subindo aqui, né? Então isso, né, amor? Demais, né? A maioria, na verdade, dos prédios mesmo são novos. Obra para tudo quanto é lado. Então isso mostra o apetite da cidade para desenvolvimento, né? Uns bairros aqui que são bem bonitinhos mesmo. Tem vários restaurantes, assim, umas ruas que tem vários restaurantes, é bem organizadinho, restaurante bom para ir, comida boa, a comida daqui também é muito boa. Ó, a gente tá passando aqui por até uma cafeteria que tem ela aqui no shopping, tem ela em outro lugar também, vou mostrar para vocês aí, que a gente foi, que chama Café de Acá. É uma delícia essa cafeteria. Tem vários restaurantes legais aqui, além desse que eu mostrei, né? E em relação à segurança também, pessoal, eu me senti muito segura aqui na região em que a gente está. E, no geral, assim, parece ser uma cidade segura, mas a gente conversou com algumas pessoas também que falou que tem os seus bairros também, que não é tão seguro. Mas, onde a gente está aqui, não tive nenhum problema em relação a isso. A gente anda na rua, igual andou aqui gravando. Isso, coisa que lá em São Paulo a gente... impossível fazer, né? Não faz de jeito nenhum. A gente conheceu um lugar aqui que chama Mercado Mariscal. Nossa, uma delícia. Final do dia. Uma delícia, assim, a gente foi quarta-feira lá, tudo iluminadinho e tal, tomei um chopp, muito gostoso. E eu tinha acabado de comprar esse óculos. Eu no meio do mercado, peguei, abri o óculos, testei a caixinha. Cara, ninguém nem olha, sabe? A gente aqui, quando que eu faria em São Paulo? A gente andar na rua, né? Mesmo nos melhores bairros. Quando que eu faria isso? Andar na rua, que seja na Faria Lima, ou nos Jardins, ou na Vila Olímpica, com a câmera na mão, com óculos assim dando bobeira, com o celular consultando as coisas. De jeito nenhum. Pode fazer isso em todos os lugares? Provavelmente não, gente. Todo lugar tem o seu local de risco, inclusive aqui em Assunção. Mas aqui, no local onde a gente está, a maioria dos expatriados vem, né, que são bairros como eu já falei, Vila Morra, Carmelitas, Las Lomas, Iucaçate. Esses bairros, me parece, né, amor? Me pareceu ser muito seguro. Assunção é uma cidade muito pequenininha, né? E o Paraguai inteiro, ele tem em torno aí de 7 milhões de habitantes. Ou seja, menor do que a cidade de São Paulo, o Paraguai inteiro. E grande parte desses habitantes são concentrados na cidade de Assunção. Assunção, o limite da cidade, tem em torno de 580 mil habitantes. Mas a grande Assunção, que com as cidades adjacentes, que quase você não percebe, tem quase 2 milhões de habitantes. Então, se você pegar isso, é uma cidade bem tranquila, né? Uma cidade de 500 mil pessoas, uma cidade, essa assim, de interior, mas tem tudo, ótimos shoppings, ótimos restaurantes. Aliás, a gente vamos entrar aqui para almoçar no La Cabreira, que é um restaurante bem legal aqui de Assunção. Olha, esse restaurante bem... uma gracinha aqui no shopping. E esse shopping é muito bonito também, né? Essa parte verde... gente, outra coisa. Aqui está mais fresca, por Deve estar onde? Aqui deve estar quente, né? Coisa também interessante, gente, a gente tava se ajeitando aqui no restaurante. É que aqui é muito arborizado, é muito verdinho. Nossa, assim, demais. não é só o shopping aqui, mas em toda a cidade, se você for ver, tem muita árvore. Então isso dá uma sensação até mais aconchegante mesmo. Tava vendo aqui as anotações que a gente teve para vocês. Restaurantes bons, tem restaurantes bem legais aqui. Cidade arborizada, uma cidade que
pelo menos nessas regiões que a gente visitou, parece ser segura. Eu acho uma relação aos custos da cidade. Eu falei alguma coisa de metro quadrado, mas minhas primeiras impressões não é uma cidade tão mais barata, tá? Claro, eu tô comparando, gente, sempre com São Paulo, né? Que São Paulo é onde a gente morava. A gente morava em Campinas, morei 10 anos em São Paulo. É uma cidade cara, todo mundo sabe disso. Talvez alguém que vem do interior do Brasil ou de alguma cidade que seja considerada mais barata, com de menor infraestrutura, vai achar Assunção uma cidade cara, tá? Mas, por exemplo, a gente tá indo nos melhores restaurantes, né? Então a gente foi almoçar no restaurante ontem, que talvez em São Paulo minha conta daria 600, 700 reais fácil. Aqui eu paguei 300 no almoço, eu e a Rê. Muito bem. Comendo muito bem. Né? São bem servidos os pratos aqui, então, assim, tem essa diferença também. Então, por exemplo, a conta sai mais barata, às vezes é porque eu não consigo, porque o prato é tão bem servido que não dá pra você pedir uma entrada e uma sobremesa. Pede o prato principal, acabou, né? Porque eles são muito bons, né? Em relação ao aluguel, para comparar os preços que a gente está vendo aqui, a gente está procurando aí aluguel aí em torno de 2, 3 mil dólares. Mas é muito caro, gente. A gente está falando em relação ao nosso estilo de vida, o que a gente busca, o que está dentro do que a gente pode pagar. Mas se a gente comparar o que a gente acha aqui com as melhores regiões de São Paulo, aqui conseguimos encontrar coisas melhores. Tá? Que assim, o nosso objetivo aqui está sendo morar bem localizado. Então já vai ter um custo mais elevado que nas outras regiões. Apartamentos que em São Paulo você acha aí por 20 mil por mês de aluguel, aqui você consegue encontrar por 12, por 13, né? Então a diferença é grande, considerando regiões similares, né? Faria Lima, Vila Olímpia, enfim. Mas, cara, nas regiões aqui ao redor tem muito apartamento, inclusive aqui, né? Inclusive nas melhores regiões você acha apartamentos aí de 800, de 1.000 dólares, de 400, que daí 4 mil, 5 mil reais, mas é 5 mil reais, é um absurdo. Cara, vai tentar morar na Faria Lima, num apartamento legal lá de 80, 100 metros, para ver quanto que você não vai pagar. Então é isso que tem que avaliar, né? Agora, em regiões aqui adjacentes à Assunção, você acha aí no centro até de 2.500 reais para morar. E detalhe, é mobiliado que a gente está olhando. Sim, tudo mobiliado. E apartamento assim, gente, o cara deixa de alugar hoje e amanhã está alocado de novo, de tanta busca que tem. Então é até difícil muitas vezes você negociar. Então, pensando em... Vamos avaliar aqui, amor. Agora eu vou entrevistar a Rê aqui. Se você fosse pensar assim, em pontos negativos que você viu em Assunção nessa uma semana, o que você diria pra galera aí? Não sei nem se é um ponto negativo, mas são pontos que me deixou assim, um pouco com um sinalzinho, né, de alerta. A cidade, ela parece ser muito tranquila, até mesmo em relação ao evento. A minha área de profissional também, né, que eu estou estudando agora. E aí tem poucos eventos nessa área, mas também pode ser uma oportunidade, é um desafio para mim. Qual área? Fala pra galera. Psicanálise, mentoria, psicanálise. Então, isso vai ser um desafio para mim, mas não é um ponto que eu deixaria de vir para cá, mas é algo que eu preciso dar o meu jeito, né? Adaptar, né? Vamos dizer assim. Tem a infraestrutura, mas não que eu não moraria, mas isso não é tão bonita as ruas assim, mas é o que a gente também tá olhando, né? Vamos olhar uma casa boa mesmo pra gente se sentir bem no lugar onde a gente tá escolhendo morar. E bem localizado também, então isso acabou deixando de ter um peso. Porque nosso objetivo não é, no Paraguai aqui, não é economizar. Eu falei, é um objetivo muito mais estratégico mesmo, né? É poder realmente decidir os nossos rumos, né, da vida, a gente poder ser responsável por nossas escolhas, coisa que no Brasil é difícil, né, principalmente como empreendedor aí. E aí a gente veio com o objetivo de, cara, vamos lá, vamos fazer esse teste até o final do ano e ver se a gente realmente é um lugar que a gente escolheria para morar, para viver. Vamos, né? Mas a gente quer morar bem localizado, a gente quer morar com segurança, a gente quer viver bem, a gente quer ir nos melhores restaurantes, enfim, a gente quer conhecer as pessoas para destravar oportunidades aqui. Não sei quanto tempo vai demorar. A gente não veio para cá pensando em economizar, em sair de um lugar muito bom para abaixar o nosso padrão para economizar. Não, foi para
criar novas oportunidades que talvez a gente não estava tendo lá. Mas claro, se puder economizar, eu quero, né? Quero economizar muito. Que eu acho que a gente vai, porque a gente não pode pensar, gente, só no gasto, só o preço do aluguel, o valor do restaurante. Não, você tem que pensar como um todo, né? No orçamento como um todo. Então, pelas minhas contas aqui, a gente vai conseguir economizar, mesmo morando bem, frequentando os melhores lugares, pelo menos aí uns 20% no orçamento. Isso é muita coisa no final do ano, né? Se eu pegar 20% todos os meses, é muita coisa no final do ano. Eu posso reinvestir em outras coisas. Então, pensando assim, se você tivesse que responder, porque o que eu vi assim que não me agradou muito, algumas ruas assim de coisas básicas, assim, água na rua que me incomodou, mas eu não vi sujeira na rua, né? É verdade. Eu vi buraco, eu vi falta de estrutura, mas eu não vi sujeira na rua. Não vi sujeira, a gente não viu morador de rua. Se a gente viu um ou dois, foi muito. E a gente andou muito a pé aqui, no centro também, quando foi organizar a documentação, a gente andou lá a pé nas ruas. A pé não vi morador de rua por lá. Não viu, a gente não viu morador de rua, a gente pedinte, não viu nada disso. Não sei se é essas regiões que a gente andou, mas até agora não vi nenhum. A gente andou de carro também, não vi morador de rua, lixo nas ruas. Então é bem legal. É claro que a cidade está assim, em desenvolvimento, em construção, tem alguns problemas. Então você vê muita obra na rua, né? Que isso é ruim. Você vê muita areia, muitas vezes muita bagunça de obra, barulho de obra na cidade inteira. Então isso é algo que incomoda um pouco, mas não para impedir Eu acredito que é temporário, de mudar. Porque tá tendo muita obra agora mesmo. Então, assim, é por uma boa causa, né? Sim, muita gente de fora vindo, né? E sobre os custos, assim, a gente vai saber daqui a um tempo e vai passando para vocês. Eu vou abrir, gente. A gente vai abrir, acompanha aí no canal que a gente vai abrir isso, né? Isso aqui é só o nosso segundo vídeo. Aliás, deixa aí comentários, o que você quer conhecer, quais são as dúvidas, né? Não interessa se é oportunidade de emprego, se tem, se não tem. Vai colocando aqui, porque eu vou procurar saber e passar essas informações. Se precisar de entrevistar a gente, eu vou atrás, né? Vou entrevistar, vou perguntar. Não interessa, pode colocar suas dúvidas aí sobre bairro, sobre valores, sobre oportunidades de trabalho, sobre como trazer sua empresa para cá. E aí a pergunta que não quer calar: tá pronta para mudar para Assunção? Tô pronta. Prontíssima. Pessoal, e se vocês gostaram desse vídeo, já deixa sua curtida aí, seu like, comenta, traga mais sugestões pra gente e se inscreva no nosso canal para ter mais conteúdo sobre o Paraguai, sobre Assunção, sobre a rotina aqui no Paraguai. Acompanhe o canal aí, deixa suas dúvidas, deixa suas perguntas, deixa seu like, compartilha e vamos lá. Vamos lá. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.